Olá a todos, meu nome é Cid Dias, sou professor em disciplinas de matemática da faculdade Unicamp, dou início de disciplinas de matemática para os cursos de engenharia civil, engenharia de produção, administração, ciências contábeis, psicologia. Eu venho aqui hoje apresentar a resolução de 5 questões do Enem, né, na área de matemática de 2019. Aqui estão as 5 questões que eu escolhi, e caso vocês tenham interesse, na prova amarela do segundo dia de 2019. Eu resolvi aqui, então, vamos resolver, né, a questão 157, que fala sobre porcentagem, a questão 152, que fala sobre sistemas de medidas, a questão 178, que fala sobre geometria espacial, a questão 161, que fala sobre geometria espacial e plana, e a questão 171, que fala sobre trigonometria. Eu escolhi essa ordem porque nós vamos acabar aproveitando o conhecimento adquirido em uma questão para resolver a próxima, certo? Então vamos para a primeira questão. Questão 157. O enunciado dela diz o seguinte: segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Ele continua: supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então, aí tem 5 alternativas. E vamos verificar aqui qual que é a correta. O que precisamos saber, né, para resolver essa questão? Para resolver essa questão, precisamos saber como que se calcula a porcentagem de uma certa quantia. A fórmula para tanto é muito simples. Para encontrarmos P% de uma quantidade Q, ou seja, encontrar 7, 8%, algum valor em porcentagem de uma certa quantidade, realizamos a multiplicação. Q% vezes o Q vai ser igual a P dividido por 100 vezes Q. Então basta fazer essa multiplicação, né, seguida dessa divisão por 100, nós vamos obter aí a porcentagem de uma certa quantia. Aqui eu faço o exemplo. Quanto que seria 20% de R$ 200? Passamos a conta lá, 20% vezes 200 vai ser igual a 20 dividido por 100 vezes 200, ok? 200 dividido por 100 é 2, então nós fazemos aí o cálculo 20 vezes 2 e obtemos R$ 40. Ou seja, R$ 40 é 20% de 200. Então, como vocês podem ver, né, calcular a porcentagem de uma certa quantia é um cálculo bem simples. Basta realizar uma multiplicação. Então, a solução do problema. Okay? Então, ele fala o seguinte: se o rendimento brasileiro era de R$ 1.250 no ano 2000 e aumentou 7,2% em 2010, temos que em 2010 o rendimento aumentou. Quanto? Então lá, ó, se a gente multiplicar os 7,2% por 1.250, nós vamos descobrir quanto que aumentou. Então, aqui a conta. 7,2% vezes R$ 1.250 é a mesma coisa que 7,2 dividido por 100 vezes R$ 1.250. E, fazendo esse cálculo, nós obtemos que o aumento foi de R$ 90. Ou seja, em 2010, a renda aumentou R$ 90, né, em relação ao ano 2000. Portanto, o rendimento em 2010 era de R$ 1.250, mais os R$ 90 foi um aumento, ok? Então, o rendimento de 2010 foi de R$ 1.340. Agora, se o rendimento do brasileiro aumentar 10% de 2010 até 2020, teremos que um aumento de lá, 10%
de 1.340, né? Então, lá tem que ser 10%, que é o que vai aumentar até 2020, né, a projeção, vezes os R$ 1.340, que é a renda de 2010. Então, fazendo essa multiplicação aí, lá 10 dividido por 100 vezes 1.340. Ou seja, 10 dividido por 100. Então, sobre 10, né? Dividindo 1.340 por 10, nós vamos ter R$ 134. Ou seja, de 2010 até 2020, o rendimento brasileiro aumentou R$ 134, né? Essa que é a projeção, desculpa. Então, concluímos então que a renda projetada para 2020 será de R$ 1.340 mais R$ 134. Ou seja, a renda projetada para 2020 será de R$ 1.474, né? Realizamos a soma aí, obtemos R$ 1.474. E a resposta, então, é a alternativa I. Ok? É a alternativa I. Então, essa foi a nossa primeira questão. Usamos basicamente conhecimentos de porcentagem, né? Como calcular uma porcentagem de uma certa quantia. Então, sempre que surgir agora essa de questão, né, de problema, nós saberemos resolver. Questão 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Ou seja, você dissolve lá o produto numa certa água, lá rende 2,7 litros. Né? Uma pessoa será submetida a um tratamento estético, em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Ok? Então, observe aí que a capacidade da banheira está em metros. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagem desse cosmético é, ele dá as opções, né? 9, 12, 89, 112, 134. Então vamos lá, né? Vamos descobrir quantas embalagens desse cosmético vai ter que comprar para realizar esse banho. O que precisamos saber? Precisamos saber como se relacionam litros com metros cúbicos. Né? Se você voltar aqui na questão, você vai ver que ele fala de 2,7 litros, né, um produto. Ele vai ser dissolvido numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Você tem que saber a relação entre metros cúbicos e litros. Então, a relação é a seguinte. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água. Okay? Então, essa é a principal relação aí que nós vamos utilizar, né, para resolver essa questão. Além disso, o exercício diz que foi enchido apenas 80% da capacidade total da banheira. Né? Então, nós temos que saber mexer com porcentagem. Já aprendemos a calcular a porcentagem na questão anterior. Ok? Então, temos aí todas as informações necessárias para resolver essa questão. Solução. Ó, o volume total da banheira é 0,3 metros cúbicos. Ok? Logo, vamos usar uma regra de 3 para descobrir quantos litros, né, cabe nessa banheira. Né? A regra de 3 é a seguinte. Ó, 1 metro cúbico, como eu falei, é igual a 1.000 metros. É 1.000 litros. E, então, 0,3 metros cúbicos vai se relacionar com X litros, né? Então, o X aí, ó, nessa regra de 3, é a quantidade que nós queremos encontrar, né? Olha lá, 1 metro cúbico está para 1.000 litros, assim como 0,3 metros cúbicos estará para X litros. Ok? Então, se em 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, vamos resolver essa regra de 3 e descobrir quantos litros cabe em 0,3 metros cúbicos. Multiplicando cruzado, obtemos que X vai ser igual a 0,3 multiplicando 1.000. Ou seja, quando você fizer essa multiplicação, né, 0,3 vezes 1.000, você vai ter que a quantidade aí que vai, o volume total dessa banheira, né, a quantidade de litros que cabe nela, será de 300 litros. Okay? Então, ali, a banheira cabe 300 litros de água. Né? Como será preenchido? Agora vem outra parte da questão, né? A questão fala que será preenchido apenas 80% da banheira. Então, temos que na banheira terá
80%, né, de toda essa capacidade dela, que é 300 litros. Então, nós temos que calcular aí 80% de 300 litros. Então, realizando a multiplicação aí, como aprendemos na questão anterior, 80% é 80 dividido por 100, multiplicamos por 300, né? 300 dividido por 100 é 3, então 80 vezes 3 vai ser igual a 240 litros. Ou seja, pessoal, se você for encher 80% da banheira que cabe 300 litros de água, você vai usar apenas 240 litros, né? Isso é para evitar transbordamento. Agora, como cada embalagem rende 2,7 litros, precisaremos no mínimo de... Olha só, agora cada embalagem rende 2,7 litros. Então, tem que saber quantas embalagens vai render 240 litros. Então, precisaremos no mínimo de 240 dividido por 2,7. Realizando esse cálculo aí, ok? Vai ser aproximadamente 88,8 embalagens. Né? Então, você precisaria aí, ó, pessoal, para preencher esses 240 litros, né? Você, sendo cada embalagem em 2,7 litros, né? Você precisaria de 88,8 embalagens. Portanto, como 88 embalagens não resolve o problema, né? Você precisa de um número inteiro de embalagens, precisaremos de no mínimo 89 embalagens, né? Então, a resposta é a letra C. Então, você vai precisar no mínimo aí de 89 embalagens para diluir, né, toda essa quantidade de produto para você ter ali o banho, né? O banho estético ali. Ok? Então, resolvemos aí a questão, nossa segunda questão. Vamos à terceira. Questão 178. Agora vamos resolver uma questão aqui de geometria, né? Geometria espacial. Olha só. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros. Então, lá, primeiro você tem um cilindro ali, um reservatório interno, né? Em formato de cilindro. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, os quais possuem raio interno e alturas internas medindo 1,5 metros. Né? Então, tanto o raio interno quanto a altura desses cilindros auxiliares é 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, com 0,10 metros de diâmetro interno. Né? Então, lá, ó, cada cano ali, ó, que liga os 4 cilindros os 4 reservatórios auxiliares ao reservatório central, possui ali 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximo à base em cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Então, há uma certa relação entre esses reservatórios, né? Ele continua. No momento em que o reservatório central está cheio, os auxiliares estão vazios. Abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Né? Então, é um princípio aí que tem em relação ao fluxo de água, ok? Esse princípio aí dos vasos comunicantes. Então, o que ele diz aqui foi o seguinte: quando o reservatório de água central, né, ele se enche, abre válvulas, né, e começam então a liberar água para os reservatórios auxiliares, né, para que possa ir auxiliar a estocar água. E você vai se pergunta, né, quanto de água vai sair do reservatório central? O princípio dos vasos comunicantes diz que a água vai vazar até que a altura do reservatório central bata, né, com a altura ali dos 4, a altura da água vai sobrar, né, no reservatório central, vai bater com a altura da água nos 4 reservatórios aí auxiliares. Okay? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é
Aí, ó, 1,44 metros, 1,16 metros, 1,10, 1 metro, 0,96, 0,95 centímetros. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o exercício, né? Ele diz ali que a água vai fluir do reservatório central para os auxiliares e vai ter uma hora que vai parar, né? Ali porque o reservatório central está cheio, então a água vai começar a fluir até uma hora ali, vai cessar o reservatório, esse fluxo, né? E quando que esse fluxo para? Para exatamente no momento em que a altura da água que vai restar no reservatório central vai ser igual à altura em cada um dos reservatórios. Okay? O que precisamos saber, né, para resolver essa questão? Para resolver essa questão, precisamos saber calcular o volume de um cilindro, pois nela temos 5 reservatórios cilíndricos e mais 4 canos, cujo formato também é de um cilindro. Né? Então, se você observar lá na figura, além dos 5 reservatórios cilíndricos, tem uns canos. E é claro que você pode calcular também o volume de água que tem no cano, usando, né, a fórmula do volume do cilindro. Então, ó, a fórmula do volume de um cilindro é a seguinte: o volume do cilindro vai ser igual a π R ao quadrado vezes H, onde R é o raio da base do cilindro e H é a altura do cilindro. Okay? Então vamos utilizar essa fórmula, né? Então, observe que tem o π é um número, né, já famoso, 3,14. Acredito que vocês conheçam. O R vai ser um raio que tem na base do cilindro e H vai ser a altura desse cilindro. Ok? Então, esse raio da base, essa altura, ele caracteriza um cilindro. Como eu estou mostrando aqui na figura, olha lá, um cilindro, né? Ele é como se fosse uma lata, né? Uma lata de azeitona, uma lata de tomate, bem conhecida em nosso dia a dia. O cilindro tem um fundo redondo, né? Uma tampa também redonda. Então, o que caracteriza esse cilindro? É um raio, né? Porque a base é redonda, então você tem um raio ali que vai caracterizar esse cilindro e uma certa altura do cilindro, ok? Então, para calcular o volume do cilindro, você precisa basicamente do raio de uma base e da altura desse cilindro. Então, vamos à solução do exercício. O exercício nos diz que o reservatório central se enche de água. Então, pessoal, o reservatório central enche de água, a primeira coisa que nós temos que calcular é qual que é a quantidade de água envolvida, né, nessa operação. Então, vamos ver aqui. Ó, como ele possui 3,3 metros de altura e na base um raio de 2 metros, o volume de água que está envolvido será, olha só, nós vamos usar aquela fórmula. Ele possui uma altura de 3,3 metros e um raio de base de 2 metros. Então, o volume envolvido nessa operação vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 2 metros, né? Então, π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3. Isso vai dar quanto? Lá, π vezes 2 ao quadrado é 4. Eu passo, então, esse 3,3 aí para a forma de fração, ok? Para que fique mais bonito o nosso resultado, né? Então, lá, π vezes 4 vezes 33 dividido por 10. Então, olha lá, esse 33 dividido por 10 é o 3,3. Então, isso vai ser igual. Dividindo o 4 ali, o 4 eu posso simplificar com 10, né? 10 é 2 vezes 5 e o 4 é 2 vezes 2. Então, cortando 2 de cada um e multiplicando o 2 que resta no 4 pelo 33, nós vamos ter que o volume vai ser 66 dividido por 5 π. Então, esse aí, pessoal, que é o volume de água aí que está envolvido nessa operação, né? Esse é o volume de água que cabe no cilindro, né? Que é o reservatório central. Okay? Agora, temos que montar um sistema sobre as quantidades envolvidas. Olha lá. Vamos montar um sistema e ver o que nós queremos, né? O que nós queremos aí da relação aí que vai existir. Olha lá. Nós queremos o seguinte. Queremos duas coisas. Queremos que a altura do cilindro central seja igual à altura dos cilindros menores. Olha só. A altura do central vai bater com a altura dos menores. E a quantidade de água nos cilindros e canos será 66 dividido por 5 π. Então lá, você já sabe qual é a quantidade de água que vai ter nos 5 cilindros e no cano. Vai ser a quantidade de água inicial, né, que tinha no cilindro, no reservatório central e vazou para todos. Então essa quantidade de água não mudou, né? O exercício não disse nada ali que está mudando a quantidade de água. Então você tem 66 dividido por 5 π. Chamando H de H, né, a altura da água dos 5 cilindros, teríamos que
O volume do cilindro central será, olha só, vou chamar de H, a altura de água nos 5 cilindros. Eu vou descobrir aí qual que é a quantidade de água ali que tem no cilindro central, né? Que vai sobrar depois que a água flui para todos os outros. Olha lá. A quantidade de água que vai sobrar no cilindro central vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes essa altura que eu não sei. Ok? Olha lá, eu sei que o reservatório central tem um raio de 2. Então, a altura de água que vai sobrar nele ali vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes h, ou seja, 4πh. Então, essa é a quantidade de água que vai sobrar depois de tudo no cilindro central, né? Eu não sei qual é a altura que vai sobrar, mas eu sei ali qual é a base, por isso eu tenho uma fórmula para o volume. E o volume dos 4 cilindros menores será, olha lá, dos 4 cilindros menores, será 4 que multiplica a fórmula do volume de cada cilindro, né? Olha lá, o cilindro menor ele tem o mesmo raio, que é 1,5, né? Ou seja, 3 sobre 2. Então, lá, ó, π vezes 3 sobre 2 ao quadrado, que é 1,5, vezes a altura h, que eu também não sei. Ok? Tudo isso multiplicado por 4, porque eu tenho 4 cilindros menores, né? 4 reservatórios menores ali, que são os reservatórios auxiliares. Observe que eu não sei qual é a altura da água que está sobrando lá no reservatório. Olha lá, o H eu não sei qual que é. Né? Eu sei que esse H vai ser o mesmo do reservatório central. Então, realizando essa multiplicação, ok? 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vai dar 9 sobre 4, né? Então vai ter 4 que multiplica 9 sobre 4 πh. Então, cortando 4 que está multiplicando com 4 que está dividindo, vai sobrar aí 9 πh. Ou seja, o volume dos 4 cilindros menores é 9 πh. Certo? E qual que é o volume dos 4 canos? É claro que quando a água flui do reservatório central, né, para os auxiliares, vai sobrar água ali no cano, né? Porque o cano está na altura mais baixa, né? Então os canos vão estar cheios de água. Okay? Então, o volume dos 4 canos será 4 que multiplica. Ó, vou usar novamente a fórmula do volume do cilindro. Π que multiplica o raio. Observe que o raio do cano é 0,05. Ok? Lá o exercício fala, ó, vamos voltar lá só para vocês verem. O exercício fala aqui, ó, que vem aqui no último parágrafo, lá, as ligações entre os reservatórios centrais e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro. Então, se o diâmetro é 0,10 metros, o raio será 0,05, ok? Que é a mesma coisa que 1 dividido por 20. Então, voltando aqui, lá, vai ser 4, né? Porque eu tenho 4 canos, que multiplica agora a fórmula do volume. Π vezes 0,05 ao quadrado vezes 20. Ou seja, vai ser igual a 4 que multiplica π vezes 1 sobre 20 ao quadrado. Ok? 0,05 é a mesma coisa que 1 sobre 20. O que é ao quadrado. Então, simplificando o 20 que está multiplicando vezes 1,20 que está embaixo aí nessa forma, 1 dividido por 20, vai sobrar 4 que multiplica π dividido por 20. E aí, simplificando 4 com 20 embaixo, né? 20 é 4 vezes 5. Nós teremos aí, então, que o volume aí que vai, de água vai ter nos 4 canos vai ser π dividido por 5. Okay? Então lá, 20 era 4 vezes 5, 4 que estava no 20 cortou, sobrou 5. Π dividido por 5. Portanto, juntando tudo no sistema anterior, teremos, olha lá, 4πh, que é o volume de água no reservatório central, mais 9πh, que é o volume de água que vai ter nos reservatórios auxiliares, mais π dividido por 5, que é o volume de água que vai ter nos canos. Tudo isso tem que dar o total de água que está envolvido no sistema, né? Que eu já tinha calculado, que é 66 dividido por 5π. Então, esse é o nosso sistema. Olha, observe que a única variável que nós não conhecemos nessa equação é o H. Então, basta resolver essa equação para H, né? Eu espero que... Aí foi a ideia básica, né, da resolução do exercício. Basta encontrar aí Basta somar a água que vai sobrar no reservatório central, mais a água que vai ter nos 4 reservatórios, mais a água que vai ter nos canos, tem que dar a água total envolvida no início, né? Que era a água que tinha enchido o reservatório central, que é 66,5π. Ou seja, resolvendo a equação, lá 4πh mais 9πh vai dar 13πh, ok? E aí temos o resto da equação, né? Mais π dividido por 5
tem que ser igual a 66 dividido por 5 π. Continuando, nós temos, olha lá, nós podemos observar que tem π em todos os termos dessa equação, né? Então nós podemos cortar todos os π dessa equação e sobrando ali que 13h mais 5, 1 sobre 5, vai ser igual a 66 dividido por 5. Continuando aí, simplificando essa equação, nós vamos ter então que 3h vai ser igual a 66 dividido por 5 menos 1 dividido por 5. O denominador é o mesmo dessa fração, então basta subtrair o 66 menos o 1. Basta subtrair os numeradores da fração. Okay? Então 3h vai ser igual a 65 dividido por 5. O que me diz então que 13h vai ser igual a 13. Ok? 65 dividido por 5 é 13. Então, ficou claro aí que H é 3 dividido por 3, que é igual a 1. Ou seja, a água ali que vai... A altura da água em cada um dos reservatórios vai ser 1 metro, né? E a resposta, então, pessoal, é a letra D. Certo? Então, essa foi uma questão aí mais geométrica, né? Mas ela é bem simples. Você basta ter conhecimento aí da fórmula do volume de um cilindro, né? E essa era a grande jogada dessa questão. Uma nossa quarta questão. Okay? Mais uma questão sobre geometria. Geometria espacial, né? Um pouco de geometria plana também envolvida. Olha lá. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em formato de sólidos geométricos. Uma delas terá o formato de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas selecionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Olha lá, ó. Ele está mostrando que ele teria ali um tetraedro, ok, regular, então você vai cortar ele a partir de uma secção paralela, e aí você vai tirar como se fosse a pontinha dele, né? Olha lá, ele tirou uma pontinha do tetraedro. Esse foi, é claro que ele vai fazer isso nas 4 pontas, né? Observe lá que ele vai ainda cortar as outras 3 pontas que tem nesse tetraedro. Ele vai fazer isso em cada um desses pontos. Essa luminária terá por face o quê? Então, ele está perguntando aqui, ó, o que vai sobrar na luminária depois que você cortar as 4 pontas do tetraedro, ok? Seguindo essa figura aí, ó. Observa que o lado de cada tetraedro é A. Okay? Cada lado aí desse tetraedro é A. Lá embaixo ele mostra um Azinho lá que é o lado de cada tetraedro. E além disso, observe que ele cortou ali, ó, a ponta, de forma que a parte cortada ali, ó, era A dividido por 3. Ok? Então, por exemplo, se o lado desse tetraedro for 9, né, a parte que ele vai cortar ali, vai tirar da ponta, vai ter medida 9 por 3, que é 3. Ok? É claro que ele vai repetir essa operação, né, de cortar A sobre 3 em cada ponta desse tetraedro. Aí ele quer saber, né? Observe que numa ponta ali sobrou um triângulo, né? Observe que sobrou um triângulo ali depois que ele corta, né, a parte de cima. Então ele fala, essa luminária terá por face 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Letra B, 2 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Letra C, 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles. Letra D, 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles. Letra E, 3 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Certo? Observe aí que a questão é descobrir se vai ter hexágonos, né, ou quadriláteros. Porque triângulo sempre tem, né? Que já mostra claro ali que vai sobrar 4 triângulos, né? Quando você só cortar as 4 pontas. E vai sobrar 4 triângulos. Nós temos que descobrir então se esses triângulos é isósceles, se é equilátero, ok? Se sobra depois de retirar esses triângulos quadriláteros ou hexágonos, né? Eu vou resolver da maneira mais simples. Eu não vou provar que esses triângulos é isósceles ou equilátero, não, certo? Eu vou descobrir se vai sobrar quadriláteros ou hexágonos. Então vamos lá. Precisamos saber.
O tetraedro regular é um sólido geométrico que possui 4 vértices e 4 faces triangulares. Ok? Então, observe aí como que é o tetraedro, né? Ele possui 4 vértices e 4 faces triangulares. E aí eu coloquei uma figura aí de um tetraedro. Precisamos ter conhecimento sobre figuras planas. Observe abaixo alguma dessas figuras. Aqui eu coloco alguns polígonos regulares, né? Então, lá, você tem um triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono regular, o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono. Como que funciona? O triângulo aí regular, ele é um triângulo, né? Como dá para ver na figura, que tem os 3 lados iguais. Certo? O quadrado também é um polígono regular. O quadrado é um polígono regular que tem os 4 lados aí iguais. O pentágono que está aí desenhado é o pentágono regular. Ele possui 5 lados com o mesmo comprimento. O hexágono também ali, ó. O hexágono é uma figura que também possui 6 lados e cada lado tem o mesmo comprimento, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí qual que é esse conceito de regular. Quando eles falam polígono regular, é que todos os lados são iguais. Quando eu falo iguais, é porque tem o mesmo comprimento. Precisamos também de conhecimento de triângulos, né? Olha lá. Você tem um triângulo escaleno, todos os lados têm comprimentos diferentes. Você tem um triângulo isósceles, que possui 2 lados de mesmo comprimento, né? E você tem um triângulo equilátero, que possui os 3 lados iguais. Então, na verdade, esse triângulo equilátero é um polígono regular, né? Observe que o triângulo equilátero é um polígono regular. Também tem um conhecimento sobre quadriláteros, né? Está perguntando lá você vê nas alternativas, e da alternativa lá, a C e a D, ele fala de quadriláteros, né? Então, o que é isso? Então, tem que saber o que é um quadrilátero. Olha lá, o paralelogramo é um quadrilátero que possui lados paralelos, né? O quadrado é um quadrilátero e tem várias definições, né? Uma delas é que possui 4 ângulos aí de 90, desculpa, ele possui os 4 lados iguais, né? O quadrado. O retângulo é um quadrilátero também, lá, possui 4 lados, mas além dele possuir cada lado aí com medida de 90 graus, né? Os lados são paralelos, né? Então o retângulo aí é um paralelogramo. Aí tem um exemplo do losango, tem também um trapézio isósceles, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno, e tem um quadrilátero irregular, né? Que seria o mais geral, né? Um quadrilátero qualquer. Okay? Então, espero que vocês tenham aí entendido, né? Como funcionam aí os polígonos regulares, são figuras que têm lados iguais. Os triângulos, né? Tem 3 tipos de triângulos aí, basicamente. E os vários tipos de quadriláteros, né? Que existem. Quadrilátero fala tudo, né? 4 lados. Porque triângulos, 3 ângulos, né? A solução. Vamos ver como funciona a solução aí desse problema. Pela figura, vemos que cada lado do tetraedro mede A e que é retirado de cada ponta uma pirâmide que possui lado A dividido por 3. Então, olha lá, ó. Cada lado do tetraedro mede A. E você retira ali uma pirâmide, né? Que o topozinho ali do tetraedro, você tira, na verdade, outro tetraedro, né? Que possui lado A dividido por 3. Portanto, olha só, cada lado do tetraedro tem medida A. Perde, olha lá, ó. O que ele perde? Observe que, se você observar na figura cada lado, se você cortar ali uma das pontas, você vai ver que o lado aí, ele vai perder 2 vezes esse A dividido por 3, que você cortou outra ponta, né? Então o lado vai perder 2 vezes isso aí. Olha lá. Então cada lado vai perder, né? A dividido por 3 mais A dividido por 3, que é igual a 2 dividido por 3A. Então, cada lado aí vai perder essa fração aí da sua medida, né? Então, o lado medir A vai perder 2 sobre 3A. Então, após retirarmos de um lado de medida A a medida 2 dividido por 3A, sobrará. Olha lá, ó. O A, que é a medida do lado, menos 2 sobre 3A, porque você fez, em cada lado ali, você cortou 2 vértices, né? Você vai ficar, então, isso aí vai ser igual a 3 menos 2A dividido por 3. Ou seja, 3 menos 2 é 1, vai ficar A dividido por 3. Ou seja, após você cortar, pessoal, as pontas, né? O lado que tinha medida A vai ter uma medida A sobre 3, né? Tá. Concluímos que cada face do tetraedro, que é triangular,
se transformará em um hexágono regular cujo lado mede A dividido por 3, né? Olha lá. Portanto, a nova figura terá 4 faces hexagonais. Aqui eu mostro, né? Olha lá. Você observa ali como você corta, né? Cada ponta. Quando você corta cada ponta, você vai ter um hexágono. E além disso, esse hexágono é regular pela conta que eu fiz, né? Porque você tira ali a medida A dividido por 3, né? E o lado, quando você tira esse A dividido por 3 duas vezes, né? Sobra ali uma medida também A dividido por 3. Ou seja, esse hexágono, todos os lados dele possuem medida A dividido por 3, né? Foi isso que eu fiz aqui nessa conta. Ok? De uma ponta você tira A dividido por 3. Se você tirar da outra ponta, o que vai sobrar aí vai ter uma certa medida que vai ser o A menos o A dividido por 3 duas vezes, né? Então foi a conta que eu fiz aqui. Então vai sobrar essa figura aí, né? Um tetraedro aí que possui as faces no formato de um hexágono regular. Você observe aí que como o tetraedro era formado por 4 triângulos, ok? Na verdade vai sobrar 4 hexágonos regulares, né? Além disso, vemos pela figura que ao se retirar as 4 pontas, sobram 4 triângulos. Analisando as alternativas, vemos que a única possibilidade é a letra A. Ok? Olha lá a letra A. A letra A é a única que tem 4 hexágonos regulares. Ok? Então a resposta certa é a letra A, né? 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Nós teríamos que fazer o cálculo dos triângulos equiláteros, mas no caso da questão, só descobrir que os hexágonos são regulares, né? E são 4, já resolve ela. Ok? Então a alternativa correta é a letra A. Última questão, né? Vamos para a nossa última questão, é a questão 171. Novamente, nós vamos precisar de um estudo aí de geometria plana, mas dessa vez nós vamos revisar aí o famoso Teorema de Pitágoras, né? Que sempre cai no Enem. Então é muito importante que vocês façam o Enem sabendo, né, bem como que se usa esse teorema. Olha lá, ó, questão 171. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. E o que é essa palavra origami, né? Ori vem de dobrar e kami vem de papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. Ou seja, origami seria lá um dobrar papel, né? Seria você dobrar um papel. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Então é uma folha de papel retangular que um lado tem 18 centímetros e o outro lado tem 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Olha lá, a folha tinha lado A, B, C, D, ela dobrou a ponta D, né? Olha como ela dobrou a ponta D. Ela dobrou a ponta D de forma que o lado DC, né, o que resta, é apenas 12 centímetros. Né? Então a figura mostra bem que depois da dobragem, um lado que media 18 virou apenas 13, né, que esse lado é C, porque já que a ponta dele foi para o meio do papel. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é, então ele quer saber ali, ó, qual é a medida do segmento AE. Ok? Observe lá na figura. É a diagonalzinha ali, né? Que sobra ali na ponta do novo quadrilátero. E das opções, né? 2 vezes raiz de 22 centímetros, 6 vezes raiz de 3 centímetros, 12 centímetros, 6 vezes raiz de 5 centímetros e 12 vezes raiz de 2 centímetros. Ok? Então vamos lá, o que precisamos saber? Precisamos conhecer o famoso Teorema de Pitágoras. Né? Olha lá. O que diz esse Teorema de Pitágoras? Tem mais de 2000 anos. Ele fala o seguinte: que um triângulo retângulo possui medida da hipotenusa A e medida dos catetos B e C, então vale a seguinte relação: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a medida da hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual à medida de cada cateto, né, elevado ao quadrado somado. Então lá, só para vocês relembrarem aí, coloquei, né, o triângulo retângulo, onde mostra qual que é a hipotenusa. Observe que a hipotenusa mais importante, pessoal, ele é oposto ao ângulo
reto, né? Ao ângulo ali de 90 graus. E além disso, você tem dois catetos aí, ok? É que nossa questão não vai ser muito importante, já é chamado cateto oposto ou adjacente. Você tem os catetos hipotenusos. Ok? Pela figura, vemos que ao dobrar foi criado um triângulo retângulo. Olha lá, observe que quando você dobrou a figura, você criou um triângulo retângulo. Olha lá, porque a folha de papel lá em D, lá no vértice D, já tem um ângulo de 90 graus, né? Então, você pode ver aí que o oposto a esse ângulo de 90 graus é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Okay? Observe que a hipotenusa e a D e ED são os catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, olha só, pelo teorema de Pitágoras, AE ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, observe que está querendo a medida do AE. A medida do AE ao quadrado vai ser a medida do AD ao quadrado mais a medida do DE ao quadrado, né? Aqui eu acabei escrevendo errado, pessoal, que é a medida do DE ao quadrado. Aqui o do ED ao quadrado, né? Então, você tem aí o seguinte, que, ó, além de, observe bem aí, pessoal, que então que se você descobrir a medida do AD e do DE, você terá aí o valor da hipotenusa, né, que é o que você quer descobrir. Observe ainda que a AD é o lado do retângulo que possui medida 12 centímetros, né? Então, olha lá, AD é o lado do triângulo retângulo que possui medida 12 centímetros. Como que eu sei isso? É só você imaginar aqui a ponta da folha voltando, né? Então, esse AD vai ter a mesma medida de BC, né? Que está do outro lado do retângulo, que é 12 centímetros. Então, AD tem medida 12 centímetros. E que a medida de AE será, olha lá, o AE vai ser 18 menos 12 centímetros, vai ser igual a 6 centímetros. Como eu chego nessa conclusão? Basta olhar a figura. Olha lá, o lado AB, né, ele tem medida ali 18 centímetros. Ok? E, e se você observar, né, da forma que você dobrou aqui, se você voltasse aqui a dobra do vértice D até o C, você teria 18 centímetros. Mas aqui, como você percebe aqui pela figura, só sobrou 12 centímetros, né, depois que você dobrou a folha. Ou seja, o lado ali ED tem 6 centímetros. Okay? Então, o ED tem 12 centímetros. Portanto, substituindo aqui na fórmula de Pitágoras, né, na equação aqui do teorema de Pitágoras, nós temos que a E ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, 12 ao quadrado é 144, mais 6 ao quadrado é 36. Somando, né, 144 mais 36, você terá que a E ao quadrado é igual a 180. Ou seja, a E ao quadrado aí vai ter uma medida de 180 centímetros. Né? Então, nós temos que encontrar aqui o AE. A E vai ser igual a raiz, então, de 180 centímetros. Será igual, então, a raiz de 18 vezes 10. Certo? E aí, observe que 18 é 2 vezes 9 e 10 é 2 vezes 5. Ok? Eu estou fazendo isso aqui para simplificar a raiz, né? Então, lá 18 é 9 vezes 2 e 10 é 2 vezes 5. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 2 vezes 2 é 2. Então, nós temos aí, ó, que a raiz de 9 é 3 vezes o 2 ali também sai para fora da raiz e sobra apenas a raiz de 5. Ou seja, a resposta final aí é 6 raiz de 5, né? A resposta é a letra D. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e lembrado alguns conceitos, ok? E espero que vocês estudem e, e tirem um bom resultado no Enem no ano que vem, ok? Abraço a todos e até mais.